Você já ouviu falar em resistência anabólica? Tem noção do que é isso? O que pode estar comprometendo aí no teu corpo? Ou talvez o que você pode estar fazendo para tentar reduzir o quanto o teu corpo fica resistente ao anabolismo? Tem noção mais ou menos do que a gente pode estar pensando para estar melhorando isso? Bom, se você quer saber mais sobre isso, eu aconselho você a ficar aqui conosco, que eu vou explicar isso direitinho para você, mas primeiro, roda a vinheta. A gente está falando em aumento da célula, a gente está falando em anabolismo. Quando a gente está falando em aumento do volume celular, a gente está falando de anabolismo. Que a gente pode estar aumentando o número de células, que é diferente, é o que a gente chama de hiperplasia. Mas quando a gente está falando de aumento desse volume, a gente está falando de hipertrofia, que está diretamente associada ao anabolismo. E essa hipertrofia ela pode ser tanto do tecido músculo esquelético, mas também pode ser também do tecido adiposo, especialmente em função do ganho de peso. Então, tudo aquilo que vai provocar esse aumento, a gente está falando em anabolismo. E quando a gente tem uma redução desse conteúdo numa célula, a gente está falando de catabolismo, né? Então, ou seja, redução da quantidade de partículas ou de fato de componentes que vão estar estruturalmente ou bioquimicamente constituindo uma determinada célula. Então, quando a gente tem uma resistência anabólica, eu tenho um indivíduo que está reduzindo a capacidade com que ele tem de anabolismo. E onde que nós podemos estar identificando, talvez, esses indivíduos? A gente pode estar identificando uma resistência anabólica especialmente atribuída ao excesso de peso, tá? Isso é por incrível que pareça, a gente tem uma resistência do tecido músculo esquelético em função do excesso de peso. Porque o indivíduo com um tecido adiposo aumentado, ele pode ter um quadro que se chama de misteatose, que nada mais é do que uma infiltração de partículas de gordura dentro do músculo que podem estar reduzindo a efetividade com que há contração muscular. E isso a gente caracteriza muito com um quadro de qualidade muscular reduzida. Se esse indivíduo tem uma qualidade muscular reduzida, provavelmente ele vai ter um quadro de mais fibrose, ele vai ter células ali que estão sendo constituídas de tecidos que não são contráteis, e quando eu tenho uma redução de tecidos que precisariam se contrair e no meio dele tem alguns tecidos que não se contraem, eu perco a efetividade contrátil do músculo, e isso tem uma repercussão muito importante na contração como um todo. E se eu tenho uma contração reduzida, a capacidade de mecanotransdução do movimento, o que é mecanotransdução do movimento? Nada mais é do que a transformação da energia mecânica de contração muscular em energia bioquímica, que vai ser reparada e, consequentemente, vai constituir o que a gente chama de síntese de proteína em 24 horas. É o que leva ao aumento dessa massa muscular, e cronicamente, em 3 meses, mais ou menos, a gente tem a hipertrofia muscular como um todo. Então, resistência anabólica de indivíduos que estão acima do peso ideal, com uma circunferência abdominal maior que 80 centímetros, ou até mesmo maior que 95 centímetros para os homens e 80 centímetros para as mulheres, a gente já pode estar pensando numa resistência anabólica, uma redução da efetividade contrátil, da qualidade muscular como um todo, e isso pode estar contribuindo tanto mecanicamente para a redução do movimento, mecanicamente, porque esse indivíduo, por excesso de peso, pode estar reduzindo a amplitude de movimento, ou até mesmo reduzindo a mobilidade articular, ou até mesmo a resistência com que esse músculo manteria o número de repetições. E isso, de uma maneira geral, pode estar repercutindo negativamente sobre o anabolismo, ou então, de fato, a gente pode estar falando que isso é uma resistência anabólica. Outros indivíduos que são vulneráveis à resistência anabólica são os indivíduos idosos. Indivíduos idosos que têm dificuldade, muitas vezes, de ter um apetite que tem proporcionalmente um consumo energético
que vai estar auxiliando tanto para reparação muscular quanto fornecimento de nutrientes para essa musculatura anabolizar, como é o caso das proteínas, isso leva a um quadro de resistência anabólica. O indivíduo idoso ele tem mais dificuldade de mastigar, ele tem mais dificuldade de liberar saliva quando ele está fazendo a mastigação, e até mesmo com o consumo proteico ele pode estar sendo suprimido por essas questões. E isso leva também a um quadro de resistência anabólica. Paralelamente, também comer menos. Se esse indivíduo tem menos apetite, ele come menos. E a gente sabe que a primeira linha de frente atribuída ao anabolismo é o superávit calórico, né? Ou seja, eu estou consumindo mais calorias do que de fato eu estou gastando. E para um indivíduo que come menos, então ele tem uma vulnerabilidade maior ao catabolismo, tanto do tecido adiposo, mas também do tecido músculo esquelético. E também ele tende a ter menos energia, porque ele consome menos calorias e isso pode estar reduzindo o combustível que ele tem para fazer a contração muscular do exercício. Logo, ele treina menos, um volume de treino menor, e isso pode estar reduzindo a efetividade de contração muscular. Outra coisa que acontece muito com o indivíduo idoso é um processo que a gente chama de denervação. Denervação é naturalmente a redução das inervações que vão chegar próximo à musculatura e vão liberar neurotransmissores para excitar essa fibra muscular a ser contraída. Quando esse indivíduo ao longo da vida começa a reduzir o número desses neurônios motores, né, ou seja, são as inervações que vão chegar até a musculatura, a primeira coisa que acontece é ele reduzir a força. A segunda coisa também que acontece é reduzir o número de fibras musculares do tipo 2, aquelas fibras musculares maiores, com uma excitabilidade mais rápida, de contração mais rápida, e também são mais sensíveis à hipertrofia como um todo e também potência muscular, geração de contração muscular num curto espaço de tempo. Por isso que o indivíduo idoso ele tende a ter uma redução de tempo de reação, também de agilidade, e isso pode trazer uma repercussão negativa em toda a capacidade funcional desse indivíduo idoso, e se ele reduz a capacidade funcional, ele está reduzindo a capacidade de treinamento e também, de fato, todo o componente anabolismo muscular. Agora, pensando tanto no componente nutricional e agora também já fazendo uma relação com o treinamento como um todo. Então, a resistência anabólica, ela pode estar atribuída também a um consumo de calorias reduzido, consumo de proteína reduzido, todo um agente atribuído à energia que esse indivíduo teria para estar mantendo a contração muscular, para estar mantendo o movimento e, consequentemente, fazendo todos os ajustes atribuídos à contração como um todo e à reparação desse músculo como um todo. Então, a resistência anabólica ela pode estar vinda também por conta dessas questões. Outro ponto importantíssimo para a gente finalizar esse vídeo é a redução do sono. A privação do sono é considerado um dos maiores agentes atribuídos à resistência anabólica como um todo. Então é por isso que as pessoas falam que existe o sono anabólico, né? Porque durante o sono você tem uma recuperação, você tem uma lavagem do sistema cerebral, sistema musculoesquelético também, a reparação de agentes inflamatórios, melhora da imunidade como um todo e também a liberação de hormônios, especialmente quando a gente entra em fases do sono mais profunda. Então, de uma maneira geral, o sono ele é considerado um dos mais importantes agentes atribuídos à recuperação. E se você não recupera proporcionalmente ao que você estressou com o treino, você gera um quadro que é um quadro que você não faz uma supercompensação. Ou seja, você estressou o músculo, né? E aí, quando na hora que você vai recuperar adequadamente e proporcionalmente, você só recupera até aqui. E aí você dá outra porrada, cansa e tá aqui. Então você não consegue fazer o que a gente chama de supercompensação. E isso é crucial para que haja a adaptação do que você treinou e, consequentemente, no outro dia você se torne melhor do que ontem, né? Ficou até filosófica essa frase, hein, produção? Bem filosófica, né? Se tornar melhor do que ontem, né? Para que você tenha mais massa muscular, mas desde que você recupere adequadamente. O sono hoje é considerado crucial para esse processo, porque a gente já consegue identificar que o sono modula a imunidade,
O sono modula recuperação e o sono modula também a atividade excitatória. Essas pessoas que não conseguem se concentrar ou talvez manter as cargas de treino, elas precisam de outros agentes para excitar o corpo, porque a própria excitação natural ela está suprimida por conta dessa supressão de sono. E aí a gente entra na jogada da identificação muitas vezes o quê? De cafeína, de estimulantes para tentar compensar um sono inadequado, mas a nível hormonal ou até mesmo a nível de tensão muscular, você vai identificar que esse indivíduo aí está com uma resistência à capacidade anabólica, até porque as chances de lesão dele aumentam também. Então isso tudo está atribuído à resistência anabólica. E aí? Você tá mais resistido? Você tá mais resistente? Ou você tá mais sensível ao anabolismo? E aí, me responde para mim nos comentários, vai ser bem legal a gente continuar a nossa conversa aqui nos comentários. Não deixe de curtir esse vídeo, curta, compartilhe com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it, feet like bikes. Let me get a